Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira abençoadíssima, agradeço a companhia de cada um dos senhores e das senhoras e vamos iniciar a nossa noite fazendo a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração para que o indivíduo seja a autorrealização de Deus. Esta oração consta na página 147. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão. Se você tiver esse livro em casa, pode acompanhar a leitura desta oração comigo em voz alta. Caso queira também, pode fechar os olhos, assumir a posição de oração ou uma outra posição confortável e acompanhar mentalmente, elevando seus sentimentos e sua vibração para junto de Deus com as palavras da verdade que serão ditas nesta oração. Então vamos começar? Oração para que o indivíduo seja a autorrealização de Deus. Deus é a fonte da minha vida. Sou aquele que nasceu de Deus. Não só nasci de Deus, como também sou sua autorrealização. Deus se autorrealiza através do ser humano. E o homem consegue alcançar o autoaperfeiçoamento somente quando conhece que a sua fonte é Deus, recebe a sua sabedoria e conscientiza a sua unidade com Deus. O homem, ao conscientizar que a sua fonte é Deus e ao receber a orientação de sua sabedoria, obtém infalivelmente todas as coisas boas conforme deseja. Nunca busco aquilo que seja incompatível com Deus. Jamais me permito ter desejos incorretos, como de obter benefício à custas dos outros. Como as boas coisas a mim adequadas vêm infalivelmente enviadas pela fonte inesgotável que é Deus, não preciso prejudicar os outros para obter o que pretendo. O homem é a autorrealização de Deus, ou seja, é através do ser humano que Deus manifesta a sua perfeição. Portanto, se não existisse o homem, Deus não poderia manifestar a sua perfeição. Por isso, para Deus, o homem é o todo de tudo, e para o homem, Deus é o todo de tudo. Estou dentro de Deus e Deus está dentro de mim. Todas as minhas palavras, todas as minhas orações, todos os meus atos fazem parte do processo para manifestar, passo a passo, a perfeição de Deus. Assim, o que quer que surja diante de mim, olho apenas a face iluminada, o lado positivo, dos fatos e coisas. Ajo com coragem e tranquilidade, jamais desanimando ou vacilando. Todos os fatos e coisas possíveis, atuando conjuntamente ao meu redor, farão concretizar o desejo do âmago da minha alma. O desejo do âmago da minha alma é o desejo que Deus semeou em mim. Portanto, irá realizar-se infalivelmente. Consigo discernir entre o desejo que vem do âmago da alma e o falso desejo aparente, que vem do corpo carnal. Por isso, sem me iludir pelo falso desejo do corpo carnal, almejo unicamente a concretização do desejo do âmago da alma e ajo somente nesse sentido. Todos os seres me abençoam e todos os fatos e coisas colaboram para a concretização do desejo do âmago da minha alma. Isso porque no âmago de todos atua o amor e a sabedoria de Deus, que é a minha fonte. Muito obrigado. Maravilhosa oração que mostra essa unidade entre Deus e o homem, que fala exatamente da essência espiritual da imagem verdadeira que nos une ao Pai. Nós viemos de Deus porque Deus é o Criador maior e tudo o que foi criado vem do Pai. Então vamos alimentar ainda mais dentro de nós essa convicção de que somos uma única vida junto com Deus. Muito obrigado. Boa noite novamente, meu muito obrigado. Para mim é uma imensa alegria podermos estar juntos mais uma segunda-feira para estudarmos diversos assuntos da Seiichi Noe à luz da prática da meditação Shinsokan, aprofundando os temas e vendo as suas respectivas correlações com a prática meditativa e o quanto isso é importante para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. Quero deixar aqui a minha gratidão imensa a todas as pessoas que com tanto carinho
deixam mensagens tanto no canal da Meditação Shinsokan quanto no canal da Seichoneia do Brasil, ambos do YouTube. Meu muito obrigado mesmo. Recebo com todo o carinho e gratidão e externo isso em forma de oração, abençoando a vida e a família de todos os senhores e senhoras. Meu muitíssimo obrigado mesmo. Um abraço caloroso a todos que estão agora assistindo, aqueles que assistirão no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. Vamos juntos continuar um pouquinho o assunto que falávamos na semana passada e aprofundar. Pois bem, na palestra da semana passada, que foi o tema interpretação religiosa, eu abordei como nós podemos ter várias percepções de escritos sagrados. Então, ou seja, um escrito, uma determinada verdade, um determinado axioma, trazido por um mestre espiritual, por alguém que conhece a fundo a religiosidade, a espiritualidade, ele tanto tem a questão do nível daquele que traz, como o nível daquele que lê e interpreta. Então nós temos dois pontos importantíssimos que precisam ser sempre analisados. A grandiosidade daquele que escreve e a grandiosidade daquele que lê, interpreta e traduz. Isso é muito importante, porque quando nós compreendemos isso, começa a fazer o sentido porque que nós temos tantas linhagens religiosas, mesmo que seja num único segmento de uma fé doutrinária. Então, olha só, no Ocidente, nós temos inúmeras denominações cristãs. Como nós estudamos na semana passada, a própria Bíblia Sagrada, ela tem três formatos diferentes. Um da Igreja Católica, outro da Igreja Protestante e outro da Igreja Ortodoxa. No Oriente, o budismo também tem inúmeras divisões, inúmeras linhas, inúmeras escolas que também têm percepções diferentes. Quando assim nós entendemos, quando assim nós compreendemos, a gente fala, que interessante. Então, ou seja, mesmo que a verdade pregada pelo líder seja algo absolutamente fantástica, pelo seu nível espiritual de percepção da realidade que transcende a matéria, se aquele que lê, se aquele que interpreta, se aquele que traduz não acompanha, acaba tendo digamos assim, uma perda de conteúdo, acaba tendo uma perda de vibração espiritual e não sai nos termos ou na forma como o líder queria transmitir. Dizem, que se os líderes espirituais voltassem, Jesus Cristo, Sakyamuni, Buda, voltassem, eles iam olhar e falar assim, o que vocês estão fazendo? Eu não ensinei nada disso. Dizem, isso é apenas uma história. Apenas para demonstrar como é que muitas vezes o que a pessoa quer dizer não é necessariamente aquilo que as pessoas interpretam, porque depende do nível. E na palestra passada, e eu recomendo muito que assistam a palestra da semana passada, exatamente para que possam entender o aprofundamento que eu farei na palestra de hoje. Não que seja dependente, mas enriquece e muito a compreensão para assistir a palestra de hoje. Então, aqueles que não assistiram a palestra da semana passada, fiquem tranquilos, podem assistir essa palestra, mas eu recomendo que voltem. Aqueles que estão assistindo gravado, eu até recomendo que assista a primeira da semana passada para assistir a de hoje, para que possa entender toda a linhagem do raciocínio que está sendo construído, para que nós possamos chegar hoje no tema que será abordado. E nosso tema de hoje é maravilhoso, que é o Pai Nosso. Pai Nosso é a oração, podemos afirmar que é uma das maiores orações do cristianismo, que ela é feita mundialmente por milhões de pessoas que seguem mesmo, que sejam de linhagens cristãs diversas, elas acabam fazendo, porque o Pai Nosso consta na Bíblia Sagrada em dois evangelhos, tanto no Evangelho de São Mateus quanto no Evangelho de São Lucas. No Evangelho de Mateus está no capítulo 6, versículo 9 a 13. Já no Evangelho de São Lucas está no capítulo 11, versículo 2 a 4. Então lá você vai encontrar as duas abordagens, ou os dois momentos em que Jesus Cristo ensina o Pai Nosso. No Evangelho de São Mateus, há um contexto diferenciado em que o próprio Jesus está ensinando o Pai Nosso.
E no Evangelho de São Lucas há um outro contexto. Mas assim, ambos importantes, mas eu vou basear-me mais nessa interpretação de hoje, até porque é assim que o professor utiliza o Evangelho de São Mateus. Inclusive o professor Massaro Taniguchi no livro A Verdade da Vida, volume 6, é esse livro que eu vou utilizar hoje como bibliografia básica. Ele traz a interpretação do Pai Nosso. Então eu vou utilizar basicamente tudo que o professor Massaro Taniguchi fala aqui. Então eu vou pedir até licença que nós vamos ter um pouquinho de leitura hoje, porque eu acho tão importante, eu não queria que perdêssemos nada. A página que eu vou utilizar é a página 48. Lembrando que o meu livro é a segunda edição, Verdade da Vida, volume 6. Mas antes, deixa eu abordar um pequeno ponto, dando continuidade à palestra da semana passada, a questão das interpretações, as questões das interpretações. Lembrem-se sempre, o mesmo texto ele tem capacidade de várias interpretações, porque a ele são colocados elementos que são externos a nós, como cultura, época, vivência. Então o que acontece? Verdades que antigamente serviam a um povo, hoje talvez não sirvam mais, pela própria transformação da dinâmica que nós vivemos. Então, qualquer escrito religioso de alguma religião ou de algum movimento que prega a vida, ele tem valores inestimáveis. Só que, dentro daquele movimento, é importante observar aquilo que é uma interpretação mais elevada daquilo que não é. Isso, gente, é comum. As próprias leis que são algo produzidas pelo homem, dentro da própria sociedade, dentro do próprio contexto linguístico, cultural, já sofrem interpretações diferentes com o passar do tempo. Então, vamos pegar a nossa Constituição, por exemplo, de 1988. Quando ela foi promulgada, havia uma maneira de ler todos os trechos da Constituição. Com o passar do tempo, com a transformação da própria sociedade brasileira, influenciada também pelas transformações tecnológicas, culturais, sociológicas, a própria lei passa a ter novas interpretações que são aplicadas ao povo nos dias de hoje. Então, observa só, algo que é recente, 1988. Hoje, no ano de 2022, nós já temos interpretações diferentes, maneiras outras de enxergar aquilo que outrora havia sido escrito. Você imagina textos milenares, que foram escritos com verdades profundas e ensinamentos que estão além, muitas vezes, da compreensão material, fenomênica, comum do povo. Então, compreender isso é fundamental para que você entenda. O que nós vamos falar aqui hoje, que é a interpretação do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso trazida por Jesus, não é uma afronta a nenhuma religião. Não é a gente querer desdenhar ou desmentir o que é dito. Não, simplesmente é uma abordagem de uma nova visão, de uma nova espiritualidade em cima daquilo que foi ensinado para Cristo. Prestem bem atenção, é muito importante, nem sempre a mensagem do Mestre é entendida pelos discípulos, porque cabe compreender o nível dos discípulos. Então, muitas pessoas se dizem os intérpretes do Pai Nosso, mas acabam deixando algumas observações, alguns detalhes que novas leituras, novas interpretações são capazes de trazer. O ponto principal é, a oração do Pai Nosso é maravilhosa, é algo lindo que a nossa cultura brasileira, a nossa cultura cristã ocidental tem o hábito de sempre estar fazendo. Quando nós estamos reunidos com a família e nós temos membros de religiões diversas, é muito comum o Pai Nosso ser utilizado como aquela oração ecumênica capaz de abarcar tudo, porque na oração do Pai Nosso existem profundas verdades. A Seitonê tem a sua maneira de enxergar, exatamente porque a Seitonê tem a sua verdade, a Seitonê ela tem a sua interpretação e ela prega
a sua doutrina. Então nós também fazemos a leitura do Pai Nosso. O fato de nós fazermos uma leitura diferente de alguns posicionamentos ou de algumas outras interpretações, não quer dizer que nós somos contra ou que nós andamos contrário ou que nós andamos em desfavor. Simplesmente nós enxergamos as mesmas palavras com um novo colorido, com uma nova profundidade, uma nova abordagem dentro da espiritualidade que nós nos pautamos. Isso é importante explicar porque se alguém estiver assistindo esse vídeo, que não seja da Seitonei, seja de outra linhagem, entenda a nossa interpretação, compreenda a base daquilo que nós fundamentamos para podermos ler assim e modificamos a forma ou temos uma nova percepção daquilo que Jesus Cristo quis dizer. Trarei algumas passagens da Bíblia Sagrada exatamente para demonstrar que aquilo que nós falamos também está escrito na Bíblia Sagrada com a nossa interpretação. Entendamos isso para que você que esteja assistindo o vídeo e de repente não conheça os ensinamentos da Seitonei, eu tenho bases cristãs, não acho que isso é um absurdo. Não, simplesmente é uma maneira de enxergar diferente. Só para você ter uma ideia, a lei civil, antes da Constituição de 88, era lida de uma forma. Após a Constituição de 1988, a lei civil passou a ser lida de uma outra forma. A gente começou a ler a lei civil com uma nova visão. A lei manteve-se praticamente a mesma, apesar da gente ter o Código Civil novo, mas as bases estruturais do Código Civil acabaram permaneceram. Foram mudanças, assim, algumas mudanças fortes em alguns capítulos, mas assim, a base da legislação civil permaneceu. A leitura modificou. Então, ou seja, as bases continuaram, a leitura modificou. É a mesma coisa, a base da oração continua. A forma de ler é que vai ser diferente. Estou trazendo alguns exemplos do direito, porque no direito a gente tem um campo fértil de interpretações. E uma interpretação não quer dizer que a outra esteja equivocada. São apenas maneiras diferentes de enxergar uma mesma realidade. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre o Pai Nosso. Eu vou lendo o que o professor Masaharu Taniguchi escreve de tão maravilhoso, e à medida que ele vai fazendo essas interpretações, eu vou dando pausa e comentando. Para aqui vou trazer aqui o quadro, está aqui o quadro, eu já coloquei o Pai Nosso. Lembrando, tem várias traduções, tem várias formas. Não é a única, mas é que o professor Masaharu Taniguchi trouxe no livro A Verdade da Vida, volume 6, eu coloquei no quadro. Então vamos lá, oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí as pessoas costumam terminar com amém. Então vamos lá, olha só que interessante. Interpretação do Pai Nosso, página 48. O professor Masaharu Taniguchi ele vai trazer os capítulos anteriores, porque o Pai Nosso está no versículo 9. Então ele vai trazer já desde o versículo 6. Olha o que consta. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora teu Pai que está em segredo, e teu Pai que vem em segredo te dará a recompensa. Nas vossas orações, não useis muitas palavras como gentios, os quais julgam que serão ouvidos à força da palavra. Não os imitei, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lhe peçais. Vós, pois, orai assim. Pai nosso que estais no céu, e venho essa parte toda. Aí o que acontece? O professor Masaharu Taniguchi cita, algumas pessoas insistem em que Jesus é o único Filho de Deus, que os demais não são filhos de Deus, e que somente através de Jesus os homens serão aceitos como filhos adotivos de Deus, tentando a todo custo atrair pessoas para a sua religião. Mas a instrução do próprio Jesus a respeito do modo de orar não diz absolutamente que se deve orar através de Jesus,
Para começar, não consta que somente Jesus seja filho de Deus e que os demais homens não sejam. Jesus nos ensinou a orar diretamente a Deus. Quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora teu Pai. Ora teu Pai que está em segredo, e teu Pai que vem em segredo te dará a recompensa. Prossegue Jesus dizendo que se deve orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Isso prova que temos relação de filiação com Deus, sem depender da intermediação de ninguém, e que podemos nos dirigir diretamente a Deus como Pai. Pai nosso que estás no céu, quer dizer que Deus só estás nos céus e não na terra? Deixa eu dar uma paradinha aqui, que o professor Massaharo já entra aqui na primeira parte. Vamos discorrer sobre esse primeiro ponto. Vamos lá. Algumas interpretações religiosas têm entendido que, não, somente Jesus é o Filho de Deus, os homens são criaturas de Deus. Pois bem, essa é uma interpretação que se baseia de trechos retirados da Bíblia Sagrada, escrito tanto pelos apóstolos quanto em outras partes, que vão dando uma conotação negativa ao ser humano e elevando a santificação ao Espírito Santo que acompanhava Jesus e que manifesta-se em forma de manifestação divina na face da terra. Vamos lá. Primeiro nós precisamos entender o contexto de tudo. Ora, se Jesus Cristo fosse o único Filho de Deus e todas as pessoas só poderiam ser salvas mediante Ele, nós já entraríamos em alguns problemas. O primeiro pelo seguinte: na oração direta de Jesus Cristo, ele já ensina Pai Nosso. Se ele fosse o único Filho de Deus, ele não teria dito Pai Nosso, ele teria falado meu Pai ajuda a galera. Então seria meu Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha para todos o teu reino. Então ele falava, venha para vocês, ou venham para as criaturas o teu reino. Então a instrução direta de Jesus não foi essa. A instrução de Jesus é que todos são filhos de Deus. Mas, preletor, aí tem algumas pessoas que vão falar, preletor, tem partes da Bíblia que Jesus fala que ele é a verdade e o caminho, que ele é filho unigênito de Deus, que somente ele é o capaz de estar com o Pai dentro dele e tudo mais. Então eu trago para vocês, por exemplo, o exemplo do Evangelho de São João. No capítulo 14, versículo 6, vai lá falar que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem algum desses trechos que as pessoas trazem e nesse contexto elas interpretam, se só Jesus é o Filho unigênito de Deus, se ele é verdade, se somente através do seu nome continua, nesse mesmo capítulo 14, vai lá Jesus falando, tudo o que pedires em meu nome se realizará. Então entendem que exatamente porque Jesus disse que ele é a verdade, o caminho, ninguém chega ao Pai senão por ele, entenderam? Então ele é o único Filho de Deus. Então, ou seja, nessa interpretação criou-se um intermediador, que seria Jesus. Mas espera lá, Jesus, Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Então, se eles são a mesma pessoa, não seria intermediador. Mas, de qualquer forma, você está criando uma separação do Deus absoluto com o homem, colocando uma das facetas de Deus. Olha que interessante. Se Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma só vida, por que então eu tenho que orar para Jesus para chegar a Deus? Se eles são a mesma coisa. Então, observa só, começou-se a criar formalidades. No Evangelho de São João, capítulo 14, quando Jesus fala, em verdade vos digo que, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim, ele não está falando Jesus carnal, ele está falando Jesus verdade. Jesus verdade é a essência divina, tanto que ele mesmo fala, se tu acreditares em mim, fará obras iguais a minhas e muito mais. Evangelho de São João, capítulo 14, nos versículos adiante. Então, olha só, versículos 6, 7, 8, ele fala, se tu acreditares em mim, fará obras iguais a minhas e muito mais. Ora, se Jesus fala que se acreditar em mim, fará obras iguais a minhas e muito mais,
Que mim é esse que ele está falando? É no Jesus carnal? Porque se fosse só acreditar no Jesus carnal, nós deveríamos ter homens iluminados e santos a um monte, porque nós estamos cheios de pessoas que acreditam no Jesus carnal. Mas e na verdade profunda pregada por Cristo? Aí são poucos. Por isso que a gente não vê tantas pessoas realizando milagres nas próprias vidas, porque elas estão apenas acreditando na formalidade. Eu sigo Jesus. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que falam de Jesus, mas não vivem a verdade pregada por Jesus. Quando os fariseus, interpelando Jesus, vendo que ele havia calado os saduceus, perguntaram para ele qual é o maior dos mandamentos, Jesus respondeu: amar a teu Deus com toda a tua alma, teu espírito e coração. E o segundo mandamento, amar o teu irmão como a ti mesmo. Aí você vai observar o quanto que hoje em dia estamos carentes do sentimento de empatia. Sequer conseguimos amar ao nosso irmão e muitas vezes sequer conseguimos nos amar. Ora, como é que a gente fala que está seguindo Jesus, como é que a gente fala que está seguindo a verdade, se nós sequer conseguimos fazer os 2 primeiros mandamentos, que é amar Deus com toda a nossa alma e amar ao nosso próximo como a nós mesmos? Então presta atenção, quando Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, ninguém chega ao Pai senão por mim, senão verdade, e não Jesus carnal. Não Jesus que foi morto na cruz, ressuscitou 3 dias depois e o corpo desapareceu. Não esse Jesus. Esse Jesus foi uma passagem do sopro da grande vida de Deus, como todos nós. E tem um detalhe, não só o próprio Jesus ensinou que Deus é o nosso Pai amoroso, como no Gênesis consta, no Gênesis capítulo 1 consta, no capítulo 1, versículo 26, 27, salvo engano, que quando Deus estava criando o mundo, criou o homem, criou o ser humano, macho e fêmea, e fez a sua imagem e semelhança. Ou seja, no próprio capítulo 1 de Gênesis está a criação do homem, a imagem e a semelhança de Deus. Ora, se Deus é o Criador absoluto, então o homem e a mulher só podem ser filhos de Deus. É essa a visão que a Seitonê tem. Por que a Seitonê tem essa visão? Porque a Seitonê acredita no poder absoluto de Deus. Ora, se a Seitonê acredita no poder absoluto de Deus, tudo que foi criado por Deus é absolutamente imagem e semelhança do Pai. Então, se Deus que a Seitonê acredita, ele é perfeito, tudo que veio de Deus só pode ser perfeito. Logo, o homem também é perfeito. Aí algumas pessoas se chocam. Preletor, que absurdo você falando isso. Você fala que o homem é perfeito é porque você não conhece meu vizinho, você não conhece meu chefe, você não conhece a minha esposa, você não conhece meu marido. Eu não estou falando do homem carnal, eu estou falando do homem espiritual, que na Seitonê nós chamamos de imagem verdadeira, em japonês, Jiso. Nós estamos falando do homem imagem verdadeira, do homem perfeito à semelhança do Pai, que está dentro da vida que habita em nós. O homem carnal, não. O homem carnal, ele é feito do pó da terra. Ele está suscetível às paixões mundanais ou aos karmas, como diz o budismo. Ele está sujeito aos pecados, como diz o cristianismo. E ele, sim, tem que viver a experiência do aprendizado para manifestar a santidade. Ou seja, o homem carnal não é um homem verdadeiro. Ele é apenas uma aparência, e como aparência, ele vive na maré da ilusão. Então, a Seitonê diferencia o homem do capítulo 1 do Gênesis do homem do capítulo 2 do Gênesis. Porque no capítulo 1, o homem é criado à sua imagem e à semelhança de Deus. No capítulo 2, ele é criado do pó da terra e Deus sopra em suas narinas o fôlego da vida. E quando percebe que Adão está só, Deus impõe-lhe o sono e da sua costela retira e faz Eva. Então observa só, o homem do capítulo 2 é criado do pó da terra. O homem do capítulo 1 é criado à sua imagem e semelhança. Por que essa diferença no Gênesis?
porque o Gênesis já traz em sua origem essa diferenciação do homem imagem verdadeira e do homem fenomênico. Então, qual é o objeto da Seichonoe? É manifestar, é trabalhar para manifestarmos o homem da primeira criação do Gênesis e fazer com que o homem da segunda criação acabe levando uma vida muito mais condizente, muito mais santificada pela exteriorização da sua natureza divina. Então, a Seichonoe diferencia e muito. E por que é importante fazer essa diferenciação? Ora, quanto mais nós nos apartamos do Pai, menos nós sentimos que temos a vida nobre. Alguns pregadores acreditam que, incutindo no homem a ideia de pecado, a ideia de que ele é um ser imundo, a ideia de que ele é um ser pecaminoso, fará melhorar. Como aquele pai que fica ralhando o filho o dia inteiro, falando você não presta, você não presta, você não presta. O pai que briga com o filho e fala coisas negativas, não é porque o pai não ama, é porque dentro do amor severo dele, ele quer ver se o filho desperta sendo ofendido e ele fala, não é verdade, e mostre a natureza divina para ele. Porque um pai que vê o filho fazendo alguma coisa errada, ele fica desesperado, ele quer que o filho exteriorize aquilo que ele tem de melhor. Então, por isso que ele acaba falando negativo. Então, muitas educações são tidas pelo negativo da vontade de manifestar o positivo. Da mesma forma, nós temos líderes que incutem nos fiéis a ideia de pecado na esperança de que eles melhorem. Você é pecador, você é imundo. Puxa, é verdade, eu sou pecador imundo, então eu vou mudar para ver se eu melhoro. Esse é o espírito que está por detrás, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes a pessoa ela acaba se envolvendo tanto, acreditando tanto que é pecadora, que é imunda, que afasta tanto do Pai, que acaba cometendo grandes absurdos, erros e coisas negativas na sua vida. Uma vez, uma jovem virou para mim e falou assim, você não pode falar que você não tem pecado, isso já é uma ofensa grandiosíssima a Deus. Eu falava, olha que interessante, ofender a Deus é você duvidar da criação dele. Você está me falando que Deus não soube me criar? Aí ela falou assim, não, ele te criou. Eu falei, então se Deus me criou, ele me criou perfeito. Aí ela falou, mas você não é perfeito. Eu falei, isso mesmo, o meu eu carnal não é perfeito, mas o meu eu natureza é perfeito. E quanto mais eu contemplo o meu eu natureza, mais manifesta-se esse reconhecimento e o meu eu carnal acaba se tornando um ser humano melhor. É esse o método de trabalho da Seichonoe. Nós buscamos no reconhecimento do positivo a exteriorização do sagrado e não pela observância do negativo. E não ficar focando no negativo, porque a gente sabe que muitas vezes quando você foca no negativo, você acaba manifestando ainda mais. Não é incomum eu encontrar pessoas que falam para mim, não tem como melhorar, eu sou pecador mesmo, eu sou imundo. Uma vez eu estava assistindo uma palestra, inclusive da professora Marie Murakami, grande líder da Seichonoe, e ela falando do amor, ela falando da sublimidade da verdade, homem filho de Deus, falando o quanto que a nossa natureza divina ela precisa ser manifestada no dia a dia para que possamos nos tornar pessoas melhores, pessoas que contribuam e pessoas que transformem a vida daqueles que nos rodeiam. E eu achei aquilo lindo e eu falei, puxa, que é verdade, como a gente pode melhorar, como a gente ainda pode manifestar ainda mais o nosso sagrado interior. Aí eu mudei de canal e caí coincidentemente em um outro canal que passava um programa religioso de uma determinada linha, e o líder assim falava, não adianta fazer boas ações, não adianta, porque as boas ações de nada interessam a Deus, porque a salvação vai depender única e exclusivamente do livre-arbítrio divino, ou seja, é Deus que vai escolher quem Ele salva, quem Ele não salva. Portanto, as suas boas ações não passam de pano de imundície perante o Senhor. Aí eu li e falei, uau! Nessa visão, qual é a motivação que eu tenho para melhorar? Nenhuma. Se Deus vai salvar do jeito que Ele quer, se é uma decisão arbitrária, sem méritos, então eu vou ser melhor para quê? Isso é um ponto que interfere diretamente na vida daqueles que pregam uma fé. É por isso que muitas vezes nós temos pessoas que falam de religião e vivem outra coisa.
Nós temos pessoas que falam bonito da boca para fora, mas na hora das ações, na hora do ato do dia a dia, levam vidas completamente distorcidas e contrárias àquilo mesmo que elas pregam. Então entenda, a Seichonoye fala, o homem é filho de Deus, porque a Seichonoye parte do princípio. Ora, se Deus é criador, não existe nada que seja oposto a Deus. O que manifesta-se como negativo é fruto das ilusões mentais da mente da humanidade. E nós estamos inseridos nessa humanidade. Então, as nossas mentes é que produzem essas imagens distorcidas. E não Deus. E não Deus. Então, como nós partimos desse princípio, ora, se Deus é o Criador de tudo, logo o homem, na sua essência, na sua imagem verdadeira, também é filho de Deus. Então, Pai Nosso para nós, o início cai perfeito. Pai Nosso, Pai Nosso. Algumas pessoas ainda vão contestar. Preletor, éramos perfeitos até o pecado original de Adão e Eva. Aí fomos expulsos do jardim do Éden e somente seríamos aceitos novamente por meio da redenção. E a redenção já foi dada. Jesus morreu na cruz para limpar os pecados de toda a humanidade. Ora, se Jesus morreu na cruz para limpar os pecados de toda a humanidade, é porque é para que nós possamos voltar ao seio do nosso Pai com a nossa dignidade de filhos de Deus novamente. Mas se assim nós não entendermos, nós vamos estar jogando a crucificação de Jesus na lata do lixo. Então Jesus veio, sofreu tudo o que sofreu, ensinou tudo o que ensinou, por nada. Porque logo depois da crucificação dele, o homem já voltou a pecar, já voltou a ser criatura novamente. Então, pera lá, por que passamos por tudo isso? É exatamente para mostrar que a nossa filiação já está conosco, basta que nós a exteriorizemos. Por isso que Jesus Cristo falou, eu sou a verdade o quê? Jesus Cristo carnal ou Cristo eterno que pregou a nossa filiação? Ou Cristo eterno que mostrou que nós somos filhos de Deus, capazes de manifestar as obras que Jesus fez e muito mais, como Ele próprio disse. Quem disse isso foi o próprio Jesus que nos disse, se vocês crerem em mim, farão as minhas obras e muito mais. Crer em mim é crer na verdade. Porque ele mesmo falava, as minhas obras não sou eu que as faço, mas o Pai que habita em mim. Olha que interessante, as minhas obras não sou eu que as faço, mas o Pai que habita em mim. Isso Jesus disse. Ora, quando Jesus fala, se vocês crerem em mim, farão as minhas obras, então o que Jesus está querendo dizer? Se vocês crerem na minha verdade, o Pai que está dentro de vocês fará a obra. Olha que interessante, raciocina. Jesus Cristo falou, as minhas obras quem faz é o Pai que habita em mim. Se ele falou que se nós acreditarmos nele, faremos as obras iguais às dele, é porque o Pai que habita nele também habita em nós. Porque se o Pai não habitasse, seria impossível realizar as obras. Mas por que é possível realizar as obras? Porque o Pai também habita em nós. Não é por acaso, Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso. Por que é Pai Nosso? Porque nós também somos filhos de Deus. Isso pode chocar algumas pessoas. E choca. Normalmente tem pessoas que falam assim, isso é um absurdo o que você está falando, é uma blasfêmia, que coisa ultrajante. Mas ultrajante por quê? Se foi Deus que nos criou, Deus nos ama. Se Deus nos amasse, se Deus não nos amasse, Ele não teria se esforçado há tanto tempo, mandando tantos líderes para que nós possamos compreender o amor dEle. Ele simplesmente deixaria do jeito que estava, deixa esse pessoal aí se esculhambar todo, e quem subir aqui eu vou decidindo quem vai entrar no céu ou não. Deus se esforça até hoje, porque Ele quer que nós sintamos realmente o amor dEle. Sintamos realmente o amor dEle. Então vamos lá continuar? Santificado seja o teu nome. Professor, antes que estás no céu. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Dizer que Deus só está nos céus e não na terra? Não é assim. Céu significa mundo da imagem verdadeira e terra significa mundo fenomênico. Este é o profundo sentido da sentença. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Se refere ao reino de Deus.
Parece um pouco estranho orar para que venha o reino de Deus, porquanto o reino de Deus já está concretizado no céu, no mundo da imagem verdadeira. Mas o sentido dessa frase é: concretize o reino de Deus também no mundo fenomênico, assim como já está concretizado no mundo da imagem verdadeira. Então, Pai nosso que estás nos céus. No céu, gente, não é o local da atmosfera, não é no local onde tem nuvens. Até porque nós já vasculhamos o céu. Os aviões já cruzam o céu, no céu não encontramos nada. Céu aqui remete a algo que é sublime, algo que é elevado, algo que transcende, algo que é inatingível pela matéria. Na Seitonê nós falamos que é a imagem verdadeira, é o mundo da perfeição. Então, que estás no céu, Pai nosso que estás na imagem verdadeira, no epicentro da espiritualidade, ó Deus que está no âmago da criação perfeita, venha o teu reino. Venha o teu reino, não é porque vai descer o novo reino, como algumas pessoas acreditam, que a nova Jerusalém vai vir conforme previsto no Apocalipse, que após as manifestações apocalípticas virá a nova Jerusalém, que todos vão ressuscitar em carne. Não, a nova Jerusalém vem em forma de verdade, porque é verdade de Cristo, é verdade pregada pelo Cristo eterno, a essência da imagem verdadeira. Quando nós compreendemos a verdade e manifestamos, vem o reino de Deus, até porque Jesus Cristo também ensinou: em verdade vos digo, o reino de Deus está no meio de vós, está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de nós, a Nova Jerusalém está dentro de nós. E o que é Nova Jerusalém? É o renascimento do homem em espírito, em verdade, em luz, em sabedoria. O renascimento do homem na essência espiritual. Então, venha o teu reino, é vir exatamente essa percepção da verdade que está dentro de nós e que ela se manifeste. Então, não é ideia que está vindo algo fora, até porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, se for, vem o reino, não é de fora, é de dentro. Então, venha o teu reino, manifeste o teu reino, manifeste a imagem verdadeira. Por isso a importância de praticar a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é uma prática contemplativa para que a gente possa trazer o reino de Deus para fora, para o exterior. Então, a prática da meditação Shinsokan é o momento do Pai Nosso que nós falamos: venha o teu reino, venha o teu reino. Aí o professor continua: santificado seja o teu nome. O trecho santificado seja o teu nome refere-se ao verbo, palavra, ao poder da palavra. Portanto, esse trecho significa que devemos enaltecer o nome de Deus com as melhores e mais belas palavras de louvor. No budismo, fazem uso de palavras de louvor a Deus tais como existência infinita, luz onipresente, etc. Na Seitonê, louvamos as virtudes de Deus durante a oração, durante a meditação Shinsokan. Deus é o todo de tudo, Deus é a perfeita vida, Deus é a perfeita sabedoria, Deus é o perfeito amor. No interior de todas as coisas vive a vida de Deus, vive a sabedoria de Deus, vive o amor de Deus. Através desta meditação, contemplamos concentradamente o mundo da imagem verdadeira, no qual as virtudes de Deus já palpitam no interior de todas as coisas. E oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade no mundo fenomênico, assim como no mundo da imagem verdadeira. Então, quando vem aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim no mundo fenomênico, como já foi feito no mundo da imagem verdadeira. E no mundo da imagem verdadeira, Deus criou tudo e olhou e falou que tudo é muito bom. Então, no mundo da imagem verdadeira tem toda a perfeição, toda a sabedoria, todo o amor, toda a vida, toda a provisão, toda a alegria, toda a harmonia da criação divina. Tem todas as graças e já estão presentes aqui e agora no mundo da imagem verdadeira. Só que ele é imaterial, ele não está visível. Como ele não está visível, nós não o percebemos. Para que assim nós consigamos, precisamos afinar a nossa mente e manifestar o amor que existe dentro de nós. Quando assim nós fazemos, o reino de Deus, ou seja, a vontade de Deus, manifesta-se no mundo fenomênico como é manifestado no mundo da imagem verdadeira. Essa compreensão é fundamental, gente. Por quê?
Se a vontade de Deus é que sejamos felizes, essa vontade está em algum lugar. Aonde? No mundo da imagem verdadeira, no nosso interior. Então, quando nós extraímos a vontade de Deus, manifesta-se na terra, assim como já se manifestou a vontade de Deus no mundo da imagem verdadeira. Olha que profundo, gente. Olha que profundo. Isso aqui é só o iniciozinho do Pai Nosso. Olha o que Jesus trouxe. Se a interpretação de Jesus fosse no sentido que o reino de Deus viria somente no momento após o Apocalipse, como é defendido, então ele não faria, venha o teu reino. Você não poderia pedir o reino dele. Você não poderia pedir o reino dele, porque o reino dele somente viria após o Apocalipse. Mas santificado seja o teu nome. Venha o teu reino é algo possível. É algo possível porque esse reino está dentro de nós. Seja feita a tua vontade. Para que seja feita a vontade de Deus na terra, temos que reconhecer que essa vontade já foi feita no céu. E ele continua. O professor Masaharu Taniguchi continua. Pois bem, para que o mundo da imagem verdadeira se projete no mundo fenomênico e o paraíso terrestre se concretize, é preciso que recebamos diariamente a vida infinita do mundo da imagem verdadeira. É por isso que no Pai Nosso se diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Esta oração não é um pedido mesquinho de fornecimento de alimento material. O pão nosso de cada dia é o alimento espiritual da vida infinita. Naturalmente, independentemente de orarmos ou não, estamos recebendo todos os dias, sem cessar, nosso quinhão da vida infinita. Olha que lindo, vou até repetir. Naturalmente, independentemente de orarmos ou não, estamos recebendo todos os dias, sem cessar, nosso quinhão da vida infinita. Mas, ao orarmos, ajustamos o foco da objetiva da mente para projetá-la no mundo fenomênico, que na linguagem do Pai Nosso, na Terra. Ajustamos o foco da objetiva da mente para projetá-la no mundo fenomênico. Por isso, durante o Shinsokan oramos, ó Deus Pai, que fazei viver todos os seres viventes, repartir-me vossa vida fonte. Isso aqui é uma tradução antiga. Ó Deus Pai, que faz viver todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. É a tradução mais atual. Contudo, para ajustarmos corretamente a lente da mente a fim de projetar perfeitamente o mundo da imagem verdadeira no mundo fenomênico, precisamos harmonizar nossa mente com a mente de Deus. E sendo Deus o todo de tudo, para harmonizar nossa mente com a mente de Deus, precisamos nos reconciliar com todas as coisas. Olha que profundo isso daqui. Então, para que nós possamos manifestar a vontade de Deus na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é necessário nos reconciliarmos. Aí vem, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a de nossos devedores. Olha que profundo isso aqui. Então, o pão nosso não é o pão material, é o pão espiritual. Para que nós possamos viver a vida de Deus, precisamos estar reconciliados com Deus. E para estarmos reconciliados com Deus, temos que estar reconciliados com os nossos irmãos. Voltamos àquele momento em que perguntavam para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. E Jesus disse, o maior de todos os mandamentos é amar a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Porque amar ao próximo como a ti mesmo é o segundo maior mandamento. Porque, como Deus é o Criador de tudo, para que nós possamos manifestar a vida de Deus, ou seja, nos reconciliarmos com Deus, precisamos amar a tudo que Deus criou. Porque tudo que Deus criou é bom. Olha que profundo. Para que nós possamos manifestar a vida de Deus, precisamos amar a Deus. E para amar a Deus, precisamos amar ao próximo. Porque o próximo também é expressão do amor de Deus. Aí aqui nós entramos num terreno que dá dias de palestras seguidas, que é o ponto da harmonização. Curto, porque nós não temos tempo,
curto e direto, nós nos harmonizamos com a essência divina da pessoa e não com o fenômeno falso. Então, se tem alguma pessoa que está me causando alguma situação aparentemente ruim, a essência dela que eu vou trabalhar o perdão e não aquilo que está sendo feito errado. Porque a Seichonoye ensina, gratidão verdadeira, perdão verdadeiro, não é condescendência nem tolerância. As pessoas falam assim, perdoei fulano, só não quero vê-lo, nem pintado de ouro, então não perdoou. Ah, não, eu até que gosto de fulano, só não quero nunca mais encontrá-lo na vida. Então as pessoas elas têm umas ideias equivocadas de perdão e acham que perdoar é quando simplesmente você já não tem mais vontade de matar aquela pessoa, quando não é assim. Perdão é quando você entra em harmonia com a natureza divina da outra pessoa. Dá trabalho, precisa ser feito e a Seichonoye tem as práticas necessárias. Se você tiver mais interesse, procure aí na playlist, tem inúmeras palestras, tanto no canal da meditação, quanto no canal da Seichonoye do Brasil, falando sobre perdão, gratidão e reconciliação. Então assista, não tenho tempo aqui de aprofundar. O ponto é que, para que nós possamos amar verdadeiramente Deus, nós temos que amar a toda a criação. E qual toda a criação de Deus nós temos que amar? A criação perfeita, porque a ilusão mental, essa não tem como, né? Porque essa tem situações negativas, situações catastróficas acontecendo, e isso não é criação de Deus, isso não é condizente com Deus. Trabalhamos para limpar essas manifestações e projetar ainda mais nitidamente o mundo da criação de Deus, descrito no capítulo 1 de Gênesis. Na Sutra Sagrada e também no prefácio do primeiro volume desta coleção A Verdade da Vida, consta a revelação divina. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando nos reconciliamos com tudo, nossa vibração mental sintoniza com a vibração mental de Deus. Por isso, o Pai Nosso se diz em seguida, perdoa as nossas dívidas, harmoniza-te conosco, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Reconciliamo-nos com todos que devem a nós. Olha que profundo, olha que profundo. Na frase seguinte, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tentação significa esquecer a imagem verdadeira e deixar-se atrair pela matéria. Estamos pedindo a Deus que não permita que sejamos tentados pela matéria, que possamos ver sempre a imagem verdadeira e não o mal. O mal não existe originariamente, porque não foi criado por Deus. Deus não criou o mal, porque se Deus criasse o mal, ele não poderia ser divino. O mal não existe originariamente porque ele não foi criado por Deus. Preste bem atenção. Não estou falando que o mal não está manifestado. Eu estou falando que ele não tem essência divina. Então, quem é que criou o mal? A ilusão mental. O mal não é criação de Deus. Então, quando nós falamos em existência, nós falamos, deixa eu aqui até dar um pausezinho aqui, para explicar bem isso aqui, ó. A Seichonoye, ela separa, gente, ela separa existência é diferente de manifestação. Manifestação. Existência é espiritual, eterno, perfeito. Existência é eterno, perfeito, imaterial, não tem princípio nem fim, é absoluto, infinito, é a própria essência divina. Então a Seichonoye fala, só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Porque somente Deus e o que foi criado por Deus é infinito, eterno, absoluto, imortal, etc. Então somente isso que é existência. Como nós, na nossa essência, viemos de Deus, então a nossa essência, ela é uma existência verdadeira. Por isso chamamos de imagem verdadeira. Já o que é manifestação é tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é finito, tudo aquilo que é imperfeito, tudo aquilo que não é a totalidade da criação de Deus. Então tudo que tem princípio e fim é manifestação. E aquilo que é manifestado, como o fenômeno, como a matéria, é imperfeito. Então, na manifestação, você tem a
aparente percepção da imperfeição, mas não quer dizer existência. Isso precisa ficar muito claro. Pelas pessoas não fazerem essa diferença, as pessoas falam verdadeiros absurdos, como eu expliquei na palestra da semana passada. Quase que eu engoli as palavras todas, deve ser a fome, que eu já estou comendo as palavras todas. Mas vamos lá, é que é muito conteúdo, pouco tempo, eu quero falar tudo. Então vamos lá. Nós explicamos existência diferente de manifestação. Aí a Seitonê fala, o homem não morre. Como não morre? Como não morre? Olha o cemitério, você que está falando isso vai morrer. A manifestação? Vai. E a existência? Não. A minha imagem verdadeira é imortal. O meu corpo é mortal. Por óbvio. Só o fato de eu tomar banho, já sai as células que morreram e estão sendo trocadas por novas da minha pele. Então, ou seja, a manifestação passa pelo nascer e morrer. E a essência? Não, porque a essência é existência. Então, aquilo que é existência é eterno. Aquilo que é manifestação é temporário. Então, quando a Seitonê fala, o homem não adoece, ele está falando do homem existência, do homem essência, não do homem manifestação. O homem manifestação adoece. Dependendo dos pensamentos que guardar na mente, vai estar todo leproso, aí, todo arrebentado de doença. Quem tem ódio, quem tem satisfação, quem tem gratidão, vai acumular aí, vai ficar com uma lista de doenças, chega não vai caber nem no cadastro do SUS, o computador vai pegar fogo de tanta doença que tem. Por quê? Porque o homem manifestação, ele é projeção das ondas mentais. O homem essência não. Então, por mais doente que aparenta uma pessoa, a manifestação dela está podre, mas a essência dela, não. Então, precisamos fazer essa diferenciação. Então, quando falamos o homem não morre, qual o homem que nós estamos falando? O homem imagem verdadeira, que é existência, que é essência, não o homem fenomênico. O meu eu verdadeiro nunca vai morrer, mas o meu eu carnal vai. Eu vou ter um momento em que meu espírito vai deixar o corpo vai apodrecer e vai ter que ser enterrado. Isso é fato, isso vai acontecer. O meu eu carnal, ele é manifestação. Por isso que a gente fala, fenômeno é manifestação, imagem verdadeira é existência. Então, por isso que a Seitonê faz essas afirmações. Aí tem pessoas que falam, que absurdo, como é que você pode falar que o homem não morre? Não, o homem existência não morre, o homem manifestação morre, qual o problema? A mesma coisa, o mal, ele não é existência, porque ele não foi criado por Deus. Então ele só pode ser manifestação. Se ele é manifestação, ele é ilusão mental. É isso que a Seitonê quer falar. Então a Seitonê, ela separa aquilo que é criado por Deus e aquilo que não é criado por Deus. O que não é criado por Deus é título de manifestação, projeção e ilusão. Por isso, se a pessoa deixar de ser tentada pela matéria, ilusão, o mal desaparecerá espontaneamente. Desaparecendo a ilusão da mente, desaparecerá todo e qualquer mal, e o bem do mundo da imagem verdadeira se projetará fielmente, surgindo o paraíso terrestre. Assim, esta parte do Pai Nosso coincide com a oração de iluminação da Seitonê, que diz que a luz da sabedoria divina ilumine todo o universo e elimine as ilusões. Coincide também com os trechos da Sutra Bodhista, já citado anteriormente. Todos os obstáculos para o despertar nascem da ilusão. Se desejas fazer confissão, contempla a imagem verdadeira, contempla o Disso. Todos os pecados desaparecerão à luz da sabedoria, como se fossem orvalho. E esse contemplar a imagem verdadeira, contemplar o Disso, corresponde a contemplar o céu, onde já está feita a vontade de Deus, do Pai Nosso. O professor encerra aqui de uma maneira maravilhosa. Contemplar o céu, onde já está feita a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade no céu, é isso que nós fazemos na prática da meditação Shinsokan. Tem pessoas que me perguntam, preletor, o que nós pensamos durante o silêncio da prática, que é a parte mais importante? É exatamente, nós pensamos em qual foi a vontade que Deus fez na hora que criou o céu, que é o paraíso, que é o mundo da imagem verdadeira. Qual foi a vontade de Deus? A perfeição, a felicidade, a alegria. Por isso que nós observamos e nós contemplamos os 6 atributos de Deus: sabedoria, amor,
vida, provisão, alegria, harmonia. Então nós contemplamos e nós vivenciamos, buscamos vivenciar, sentir, elevar os nossos pensamentos nessa vontade de Deus quando fez o céu exatamente para que seja manifestado na terra, como Deus pensou no céu. Então olha só, quando você está fazendo a meditação Shinsokan, você está fazendo a essência do Pai Nosso. Gente, é impressionante. Eu já adentrei em lares em que as pessoas faziam o Pai Nosso, mas quando terminava, não tinha o menor cuidado com o poder da palavra. Santificado seja o teu nome. Sabe? Pegava toda a perfeição da criação de Deus e jogava na lata do lixo. Só palavras horríveis, brigando. As pessoas acham que basta fazer a oração que Deus vai olhar e vai falar assim, você fez a oração do Pai Nosso, ponto para você. A oração do Pai Nosso é um guia de vida. É um guia de vida, gente. Pai Nosso, primeiro para você saber quem é você, que estás no mundo da imagem verdadeira. Santificado seja o poder da tua palavra, o poder da tua criação, porque Deus, quando criou o mundo, fez com a força do verbo. Então, o poder da palavra tem a palavra tem grande poder criador, porque o poder da palavra foi dado por Deus. Então, santificado seja o teu nome, não é simplesmente santificado seja o nome Deus, até porque Deus é uma das palavras que nós utilizamos para expressar o elevado. Em outras linhas religiosas, usam-se outras palavras. Então, quer dizer que nas outras linhas religiosas não tem valor? Por exemplo, Deus em inglês é God, em alemão é Gott. Então, quer dizer que essas palavras não têm valor? Somente Deus, D-E-U-S? Não, porque na verdade, essas palavras, elas buscam trazer em nós algo sublime. Então, santificado seja o teu nome, santificado seja a força da tua palavra, que é sublime. Então, quando nós utilizamos corretamente o poder da nossa palavra falada, expressada, pensada, escrita, estamos santificando o nome de Deus, porque nós estamos fazendo com que a vontade dele se manifeste na face da terra. Santificar Deus é fazer com que a vontade dele seja feita na terra. E o poder da palavra tem essa finalidade. Então, Pai nosso que estais no céu, reconhecemos quem nós somos. Santificado seja o poder da tua palavra. Venha o teu reino, venha a sua verdade, exteriorizemos a sua verdade, seja feita a tua vontade, que é maravilhosa, assim na terra como no céu. Para que seja feita a vontade de Deus na terra, eu preciso me esforçar. E esforçar em quê? Em absorver o pão espiritual de cada dia, ou seja, com leitura, com estudo, com prática, com aperfeiçoamento. Pessoas que rezam e ficam paradas não modificam a sua vida. Pessoas que rezam e vão para a linha de frente para manifestar o seu Deus interior, para manifestar a sua força interior, essas sim transformam e fazem com que o pão de cada dia nos dai hoje seja a manifestação da vontade de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, o nosso caminhar é um eterno perdão em que nós temos que aprender a sermos perdoados e a perdoar. Então tem pessoas que falam, eu sou cristão, mas eu tenho ódio e não vou perdoar fulano nunca. Então você está descumprindo o preceito primário da oração que Jesus ensinou, que é perdoar. Então o perdão faz parte e dentro desse perdão vêm os elementos muito importantes de crescimento e reconhecimento. Ora, se o Pai é meu, o Pai também é do meu irmão. Se o Pai é do meu irmão, da mesma maneira que a natureza divina está em mim, está nele. Então, por isso, precisamos perdoar as naturezas imanentes, as divindades que estão ocultas, para que elas possam se manifestar. E não os deixei cair em tentação da ilusão, mas nos livrais do mal, nos livrai da manifestação ilusória, para que possamos viver o reino dos céus na face da terra. Temos mais a falar, o tempo não permite. Mas eu fiquei feliz que pelo menos consegui trazer o ponto principal que o professor Masaharu Taniguchi trouxe no livro A Verdade da Vida, volume 6. Veja como a interpretação que a Seichonoye dá ao Pai Nosso é algo prático, é algo condizente com os dias e necessário para que possamos levar uma vida feliz. Precisamos buscar o pão espiritual,
precisamos entender o reino dos céus, a nossa filiação, para que nós possamos manifestá-lo, perdoar e finalmente levar uma vida feliz. É prática do dia a dia, é prática que nós precisamos viver. Religião viva é religião que você coloca em ação no dia a dia e te transforma em uma pessoa melhor. Se você pega a religião para oprimir, se você pega a religião para julgar, se você pega a religião para cuspir na cara das pessoas, é porque a sua religião não está viva. Ela causa muito mais dor do que crescimento. Religião viva é aquela que te faz um ser humano melhor para que você possa contribuir para a felicidade de todos aqueles que te rodeiam, quiçá da sociedade, do mundo, da humanidade. Sejamos realmente aqueles que vivem o Pai Nosso e façamos da vontade de Jesus aquele Espírito que nos guia para manifestarmos ainda mais o reino dos céus que habita no nosso interior. Vamos agora para a prática da meditação Shinsokan e qualquer outra dúvida, numa outra oportunidade, eu terei muita felicidade de poder abordar e nós aprofundarmos um pouquinho mais nessa nossa interpretação do Pai Nosso à luz dos ensinamentos da Seiichi Noe. Meu muito obrigado e vamos à prática da meditação Shinsokan. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos assumir agora a posição da meditação Shinsokan para elevarmos os nossos pensamentos, sentimentos e vibração junto a Deus Pai, a nossa imagem verdadeira, que vive aqui agora com o nosso Pai. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seiichi Noe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus, é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus, é um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado.
A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora, em silêncio, vamos visualizar o mundo da imagem verdadeira, todos os atributos divinos em forma de luz, iluminando todo o nosso ser, do alto da cabeça até a ponta dos pés. Estamos aqui agora em comunhão com Deus, nosso Pai, no mundo da imagem verdadeira. Visualizemos esse cenário resplandecente com os olhos mentais, contemplemos e alegremos-nos com com o maravilhoso fato de sermos filhos de Deus.
Deus, muito obrigado, 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 muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Eu farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a presença, a participação de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite, para que juntos pudéssemos estudar e aprofundar um pouco mais os ensinamentos da Seichoné. Não deixem de, caso vocês tenham gostado, de dar o like e compartilhar essa palestra. Quanto mais nós compartilhamos, quanto mais nós damos o like, mais o próprio YouTube dá destaque para os vídeos e acaba divulgando ele para outras pessoas. Então vamos juntos fazer essa corrente de boas palavras e divulgando bons conteúdos para que mais e mais pessoas descubram a sua sagrada natureza divina. E nosso dever de casa dessa semana vai ser maravilhoso, como todos. Vamos lá, hoje vou botar de vermelho. Vai ser fazer a meditação Shinsokan todos os dias, né? Meditação Shinsokan. E o número 2 nós vamos repetir. Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Ou você pode repetir. Deus é meu pai, Deus é meu pai, Deus é meu pai. Tanto faz. Duas versões de uma mesma verdade para que você possa utilizar qual a frase que mais lhe agradar para você poder repetir. Tanto uma quanto a outra. Vamos lá? 500 vezes por dia. Isso é importantíssimo para que você brote dentro do seu coração essa sensação, exatamente essa percepção da sua filiação divina e de que Deus Pai está aqui agora com você, cuidando, lhe protegendo, lhe apoiando em tudo. Abençoo muitíssimo a sua vida, uma feliz semana. Muito obrigado, somos filhos de Deus e até segunda-feira que vem.